Nós voltamos a conversar a respeito de política. Agora estamos em contato com o Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bom? Bem, Paulo, há pouco eu estava falando do pronunciamento, do posicionamento de Arthur Lira, presidente da Câmara, em relação a vários temas, inclusive a possibilidade de adoção do voto impresso já para as próximas eleições. Ele lembrou até que já tem um projeto nesse sentido parado no Senado desde 2015. Ele sabe que dificilmente vai ser aprovado, que a maioria dos partidos já se posicionou contra, não é? Só não sei se aquela live de ontem ali do presidente Jair Bolsonaro e as manifestações de domingo podem fazer aí com que o presidente da Câmara mude esse prognóstico em relação ao voto auditável. Eu estava vendo aqui, ouvindo as declarações do Arthur Lira, e eu estava pensando, Denise, eu não quero parecer assim muito sombrio, mas o que a gente vê, a gente costuma pensar em revoluções como uma coisa assim do dia para a noite, né? A gente fala em golpe, quando a gente pensa em golpe, a gente pensa em tanques saindo do exército do dia para a noite, e no dia seguinte o país acorda transformado. Mas eu acho que talvez, o meu medo, na verdade, é que o Brasil esteja vivendo aí um processo revolucionário mais lento, mais brando, mas que é prejudicial também para a democracia. Esse papo de semipresidencialismo, né, a gente já teve essa discussão lá na década de 90, e eu acho muito estranho que esse papo, até com a anuência do STF, que não deveria estar se imiscuindo aí nessas questões, esse papo começa a vir à tona agora, antes das eleições de 2022, quando muita gente, né, eu inclusive, começa a temer até pela estabilidade da nossa democracia de palafita aí, por conta mesmo da aplicação ou não do voto auditável. Agora, é uma questão que foi colocada muito pelo presidente e traz uma insegurança da população em relação às eleições. Agora, se querendo ou não o voto auditável, condições de maior segurança em relação às urnas, Paulo, eu acho que faz muito mal você colocar em dúvida a instituição, né, quem controla a execução, a realização das eleições o sistema que está de voto que nós temos, que permitiu a alternância de governo, não é? Mesmo a justificativa do presidente Bolsonaro de que teria havido fraudes nas eleições passadas, ele falou que ele poderia ter saído vitorioso já no primeiro turno. Agora, se houve fraude, não conseguiu ter eficácia no segundo turno, é uma coisa que se coloca dúvida em relação a todo o sistema, então é dúvida em relação ao sistema democrático brasileiro capaz de eleger, né, com segurança, né, quem serão seus governantes, os senadores, os deputados, governadores e prefeitos. Você fica com essa incerteza colocada na população com muita firmeza e, na verdade, o presidente não apresentou provas ontem, ele apresentou indícios que são discutidos há muito tempo, né? São duas questões aí. Primeiro que assim, a dúvida, ela é uma realidade já, é a desconfiança. A gente pode discutir aí a porcentagem da população que confia ou não confia, e que porcentagem seria significativa ou não. Na minha opinião, se, sei lá, 10% da população, a gente tem aí mais de 100 milhões de eleitores, então se 10 milhões de pessoas duvidam, já é bastante grave. Agora, uma coisa a se destacar da live, negativamente, né? Da live de ontem do presidente foi a subida de tom. Isso é uma coisa, isso é o mais preocupante e a gente precisa ficar de olho. Que na semana passada a gente viu aí vem falando bastante aqui da relação desarmônica entre os poderes, e nessa semana a gente viu o STF atacando o presidente, chamando o presidente de mentiroso, e ontem o presidente subindo o tom bastante contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Sem querer dourar a pílula, ele basicamente chamou o ministro Barroso do artífice aí de um golpe para colocar Lula de volta no poder em 2022. Isso é bastante grave e a gente precisa estar bastante atento, né, a essa relação tumultuada aí entre o presidente e o STF. A gente não pode esquecer também que quando o presidente Jair Bolsonaro teve aquela obstrução do intestino, foi internado, estava marcada ali uma reunião entre os três poderes. Essa reunião
não aconteceu. Então, pessoas como eu, que tinham esperança de que essa desarmonia fosse resolvida ali num cafezinho, num almoço, né, numa conversa mais cordial ali, isso não se concretizou até agora. Agora, nós temos informações, Paulo, colocadas aqui no jornal Estado de São Paulo, de que o ministro Fux estaria preparando uma resposta também ao presidente Bolsonaro e até a Braga Neto, né, que é aquela justificativa de uma ameaça de não realização das eleições, deixou uma certa dúvida no ar se ele teria tido um posicionamento mais claro ou não, até porque ele defende as mudanças também com muito ênfase, né? Então ficou essa coisa em suspense aí se ele falou, ameaçou ou não. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse que ele na retomada dos trabalhos a partir da próxima segunda-feira, ele deve mandar mensagens ao governo tentando retomar exatamente essa conversa que você falou entre os poderes para que se tente uma pacificação, né, contra essas ameaças, principalmente em relação à realização das eleições, não é? Porque se não houver consenso no Congresso para você ter uma mudança, fica no ar essa possibilidade de não se ter eleições do ano que vem? Se não houver essa pacificação, eu não consigo imaginar as eleições de 2022 tendo um fim aí virtuoso. O clima no país de desconfiança, a polarização que só tende a aumentar em 2022, o próprio discurso mais belicoso das duas partes, né? É um caldeirão e a gente está vendo, eu temo aí que haja algum tipo, né, a gota que vai fazer esse caldo entornar. Então, esse discurso de pacificação do presidente do Supremo, Luiz Fux, é bastante bem-vindo e eu espero também que os outros poderes, né, o presidente e o legislativo, recebam de bom grado essa proposta aí de algum tipo de acordo, algum tipo de pacificação do discurso, porque se a gente continuar nessa escalada aí, jogando mais e mais lenha na fogueira, eu temo mesmo pela nossa democracia, né? Eu já disse aqui, a nossa democracia ela é bastante frágil, é uma democracia de palafita, e ontem, durante essa semana, com a mensagem do STF ao presidente e do presidente ao TSE, ao ministro Barroso, eu tenho a impressão de que os alicerces da nossa democracia sofreram ali um ligeiro abalo, viu? Agora, na verdade, é uma dúvida que foi plantada por insistência muito do presidente Bolsonaro. Nós tivemos até o questionamento no passado da derrota de Aécio Neves, depois foi feita auditoria dentro das condições que são colocadas no nosso sistema e ele se convenceu da derrota na época. Inclusive, ontem, depois da fala do presidente Bolsonaro na live, o PSDB divulgou uma nota, né, contrário a esse posicionamento, não é? Essas críticas e dúvidas que são colocadas em relação ao sistema de voto aqui no país. Então, é a insistência que está fazendo, porque a população que votou, por exemplo, no presidente Bolsonaro, que hoje cobra o voto auditável, ficou satisfeita com o resultado das urnas, não questionou o que teria acontecido de fato, né? Eu acho que vem num crescendo, né? Eu me lembro, assim, eleições de 2002, não me lembro de ter nenhum burburinho de fraude, mas mais recentemente, até que o clima político no Brasil se recrudesceu bastante, né? 2014 eu já ouvi esse tipo de coisa, mas assim, a desconfiança, essa questão da confiança ou não nas urnas eletrônicas, ela tem pouco a ver com a realidade técnica daquele instrumento. Essa relação é uma relação de confiança, uma relação intangível, uma relação cultural, a gente pode dizer. E esse vínculo, né, entre o eleitor e o sistema, ele se baseia nessa relação de confiança. Quando ele digita ali, ele tem que acreditar que aquele voto vai ser realmente computado para aquela pessoa, para aquele partido, nas ideias dos quais ele acredita, o eleitor acredita. E essa relação de desconfiança, eu não sei, essa questão de quem começou a incitar isso, hoje em dia eu acho que ele já se perdeu, porque a realidade é que essa relação de confiança, esse vínculo, ele está quebrado, ou, assim, querendo ser um pouco mais otimista, está trincado. Então agora a gente precisa de alguma forma colar esse caco, colocar ali um durex, alguma coisa, porque a gente precisa retomar esse vínculo. O eleitor precisa voltar a acreditar que o voto dele vai contar
Eu não consigo entender, Denise, a insistência pessoal até do ministro Barroso em não acrescentar essa camada de transparência às eleições. Eu, pessoalmente, até considero supérflua, mas é uma demanda popular. Então, é uma camada a mais que, hoje em dia, a sociedade, ou parte importante da sociedade, está pedindo. E que agora depende do Congresso também, das votações aí na retomada, e a gente vê que até o presidente da Câmara e o presidente do Senado também, e líderes de vários partidos já disseram que são contra. Então é uma situação bastante complicada que se coloca, né? Essa dúvida pode persistir, e aí, como eu disse para você, a gente pode levar o esgarçamento, um nível de desconfiança que chega a ameaçar a democracia, né? Lamentavelmente a gente chega a essa situação e é esperar que essas iniciativas de uma pacificação, que elas tenham resultado, né, Paulo? É isso que a gente está torcendo. Eu também torço aqui para algum tipo de pacificação sair aí, e tem que sair rápido, né? Nos próximos meses aí, até para começar a valer para as eleições de 2022. Espero que a temperatura abaixe um pouco lá em Brasília, igual aqui em Curitiba, que está muito, muito frio. Exatamente, frio no país todo e o clima político quentíssimo, mas é isso. Paulo Bolsonaro, muito obrigada, um bom final de semana para você. Obrigado para você também, até mais.